Olá, profissionais de estética. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento cíclico. Para você que já participou de alguns treinamentos, é a oportunidade de engrandecer mais ainda o conhecimento. Para você que é a primeira vez que está participando, tenho certeza que irá se surpreender, porque sempre abordamos tanto a parte teórica com embasamento, como também damos muitas dicas durante a parte prática. E o assunto que nos traz aqui hoje? De tantas alterações inestéticas que nós temos que tratar dentro da nossa cabine de estética, o de hoje é sobre flacidez. A flacidez que acomete a pele, a flacidez que acomete o músculo. E, se tratando de corporal, a principal procura que se tem dentro da área de flacidez é o tratamento de glúteo, flacidez de glúteo, e o tratamento de mama, flacidez de mama. Então nós vamos inicialmente, nessa parte teórica, conceituar essa flacidez presente no glúteo e na mama, flacidez de pele, flacidez de músculo, direcionar os ativos cosméticos mais indicados e quais as associações que poderemos fazer. Como, por exemplo, uma boa massagem modeladora, uma boa ginástica isométrica, potencializando assim os resultados dos cosméticos que iremos aplicar. Abordaremos também um pouquinho sobre nutrição estética, que vem a potencializar todos os tratamentos dos produtos tópicos nessa situação de flacidez. Começamos definindo então, primeiramente, o que é a flacidez. É um processo lento, progressivo, que faz com que as fibras de sustentação presentes na nossa pele, que são as fibras de colágeno e fibras de elastina, enfraqueçam com o passar do tempo, principalmente por causa do envelhecimento natural. Nós podemos encontrar em literaturas algumas dizendo que nós começamos a envelhecer a partir dos 22 anos, com diminuição de produção de colágeno, com diminuição da firmeza do tônus muscular. Outras literaturas vão nos trazer que isso acontece a partir dos 25 anos. Para lhe ser bem sincera, eu digo para vocês que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Por quê? Nascemos, entramos num ciclo de vida, e nesse ciclo de vida é a fase inicial ascendente, onde a gente vem a desenvolver e amadurecer toda a nossa estrutura do organismo. A fase transitória, entre 20 a 40 anos. E a partir dos 40 anos eu prefiro nem comentar, porque a gente entra numa fase decadente. E nessa fase decadente, então, temos a diminuição de tudo dentro do nosso corpo. E aqui, no caso, a diminuição da produção de colágeno, de elastina, que são as fibras principais de sustentação, e também a perda de tônus muscular. Por isso que dentro da área de estética, nós precisamos correr atrás do conhecimento para poder observar o que é o mais indicado para ou diminuir esse processo de envelhecimento natural, fazendo com que a gente ganhe mais esse tônus de pele e de músculo, ou corrigir o que já tem instalado dessa flacidez de pele ou flacidez muscular. A flacidez corporal, ela pode ser dividida em dérmica, que é pele, ou muscular, que é músculo, como o próprio nome diz, né? A flacidez dérmica é superficial, afeta o tecido cutâneo e é causada por déficits de substâncias dérmicas. A partir dali a gente pode começar então a entender que se eu tenho diminuição da produção de fibra de colágeno e de elastina, eu já tenho que procurar fontes dentro de cosmético tópico e também dentro da nutrição, com a estrutura que forneça a recuperação ou estímulo dos fibroblastos para produzir mais fibra de colágeno e de elastina. Já com relação à flacidez muscular, é profunda e acomete a musculatura subcutânea. A principal causa, gente, é o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física. Uma das principais formas de tratar isso é retornando à atividade física. Dessa forma a gente ganha tônus muscular,
ocorrendo assim uma hipertrofia e melhorando esse quadro de flacidez. Esses dois tipos de flacidez, eles podem ocorrer isoladamente ou associados. O que cabe a nós profissionais da área de estética? Realizar um bom prontuário estético e avaliar os dois tipos de flacidez, o quadro que ele se apresenta, o grau que ele se apresenta, e direcionar corretamente o tratamento ou a atividade coadjuvante a isso. Bom, como todo procedimento inicial, temos que relembrar o foco de atuação da nossa área de profissional de estética, que é a pele. Então, com relação à flacidez, nós temos que lembrar principalmente da derme, que é onde nós encontramos as fibras de colágeno e de elastina na sua composição. Já na epiderme, as células que nós vamos encontrar são células de queratinócitos, que também estaremos protegendo dentro do tratamento, mas o nosso foco principal é o fibroblasto, onde estaremos estimulando, através desses procedimentos, a produção de novas fibras, lembrando sempre que a hidratação também é importante nessa situação de flacidez. Quanto mais hidratado tiver o tecido, menos apresentação de flácido terá. A gente pode até fazer uma analogia com uma planta. Se você deixa de regar uma planta, ela fica murcha, e aquela aparência de murcha é mais ou menos o que nós poderíamos estar direcionando a uma flacidez de pele. Pele murcha, fica flácida e enrugada. Dentro da avaliação epitelial, dentro da hipotonia dérmica ou flacidez de pele, nós então vamos utilizar o polegar e o indicador para ser o nosso ponto principal de avaliação. Isso vocês vão aguardar um pouquinho, porque na prática nós estaremos mostrando esta forma de formar a pinça com o polegar e o indicador, onde nós conseguiremos avaliar adequadamente a flacidez tissular, a flacidez de pele. E as causas? Já comentamos sobre as causas. Quadril retrovertido, predisposição genética, a idade, que é o passar do tempo, maus hábitos alimentares. Gente, relembrando de novo, desde que a estética é estética, nós sempre orientamos os nossos clientes a fazer o quê? Ter uma dieta equilibrada, porque a base de tudo é aquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos. Então, por isso que eu vou entrar um pouquinho lá no final sobre nutrição estética, e nessa hora eu vou falar os principais produtos para ser trabalhado em conjunto, orientados a serem utilizados em conjunto para que a gente possa ter um melhor resultado. E também o vestuário inadequado, que dificulta o retorno sanguíneo e linfático, dificultando assim a nutrição do tecido epitelial. Já na hipotonia muscular ou a flacidez de músculo, nós vamos solicitar ao cliente que contrai a musculatura e, ao contrair a musculatura da área, se o músculo se apresentar com mobilidade e o contorno não ficar definido, isso é sinal de flacidez muscular. E é lógico, lá dentro do prontuário estético a gente já vai perguntar, pratica atividade física? Não, não pratico, sou sedentário. Só por esse dado a gente já sabe então que esse músculo vai se apresentar flácido pela falta de atividade física. Tem uma frase que diz assim: músculo não trabalhado atrofia. Portanto, na estética não é diferente. Temos que trabalhar todas a musculatura que queremos resultado, para que ela venha me apresentar uma definição melhor e assim a gente poder observar essa melhora no tratamento. As causas: diminuição das fibras colágenas e elásticas com relação à musculatura e principalmente o sedentarismo. Com relação a ativos cosméticos, vamos começar por ativos cosméticos, depois eu rapidamente falarei sobre a massagem modeladora e a ginástica isométrica, e na hora da prática tudo isso junto será ilustrado e vocês vão poder entender um pouco melhor a necessidade dessa parceria, dessa associação, dessa associação coadjuvante de todos esses ativos, essas práticas, para que a gente possa conseguir um resultado mais eficaz.
Começamos falando então um pouquinho sobre o DMAI. Alguém já ouviu falar em DMAI? Nossa, desde 2005 no mercado, eu creio que todos vocês, né? Agora, se você está entrando na área, com certeza você começará a ouvir falar muito. O DMAI, que é o dimetilaminoetanol, ou também conhecido como dimetil-MEA, é comentado por Vanzin e Camargo em 2008 como um ativo que promove um aumento da liberação do acetilcolina na fenda sináptica. Ai, meu Deus, o que é isso? Embaralhou tudo na cabeça? Fenda sináptica é a estrutura que temos da célula nervosa que está em contato com o músculo, como vocês podem ver aqui na gravura. Se vocês observarem, na gravura que está à direita, temos ali uma fibra muscular que está toda em cor escura e o botão sináptico bem próximo. Observa que ele não toca no músculo. E como que ele faz para promover o estímulo dessa musculatura? Ele vai liberar acetilcolina. Já a foto da esquerda aqui está apresentando para vocês amplificadamente como que ocorre essa liberação dessa acetilcolina. Os receptores presentes na musculatura vão absorver essa acetilcolina e vão responder a esse estímulo, promovendo uma contração muscular. É dessa forma que atua o DMAI. Mas temos outras fontes, referências bibliográficas, como por exemplo Vanzin e Camargo novamente, mas também Ribeiro, onde mostra que o DMAI ele traz o fato de estimular a produção da matriz extracelular pelos fibroblastos, especialmente o colágeno. Veja, então a primeira função do DMAI é estímulo muscular. Já eu trago para você aqui uma segunda função, que é justamente estimular as células que eu quero que sejam estimuladas para liberar a produção de uma fibra muito importante nessa situação de flacidez, que é o colágeno. Então, se eu estou estimulando o fibroblasto a produzir fibras de colágeno, eu faço com que esse tecido fique mais tenso, mais rígido, e dessa forma eu também tenho como efeito uma tonificação de pele. Ribeiro, em 2010, ele traz que a acetilcolina na derme liga-se a receptores celulares como fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais, modulando a sua diferenciação, proliferação e migração celular. Então observa que meu ponto de atuação nesse tratamento é fibroblasto, mas eu tenho como consequência também estímulo de queratinócitos, que são as células que estão na epiderme, e as células endoteliais. Dessa forma eu tenho um estímulo mais amplo e um resultado muito mais rápido no tratamento. Todas as vezes que eu consigo, dentro de uma abordagem de tratamento, atuar não somente em uma estrutura, mas em toda a estrutura da pele, a resposta do resultado, a resposta do tratamento é mais rápida. Onde vamos encontrar este ativo principal no tratamento de flacidez, que é o DMAI? Nós encontraremos dentro da linha Bonavita, no produto BioLift, que eu tenho ele na estrutura de profissional, que é quilo, e de home care, que é a manutenção do cliente, de 250 gramas. Então eu trabalho ali dentro desse produto com o ativo DMAI Liquid Base, que a gente traz ele aqui numa concentração de 5%, uma dosagem tranquilamente segura de apresentar um resultado muito rápido. E, relembrando, o que o DMAI vem a fazer? Ele é o precursor da acetilcolina, então ele vai exercer um efeito tensor da pele fantástico, causando assim aumento da tensão, da contração da musculatura esquelética e aumentando a contratibilidade e adesão celular. Então eu vou estar trabalhando a superfície, que é a pele, mas também estarei tendo a resposta da musculatura. A absorção dele é rápida, porque seu peso molecular é de 89,14 Daltons. É um peso molecular baixo. E estando ele dentro de uma base de óleos vegetais, que é uma base carreadora, então eu consigo uma resposta rápida do resultado, que é o efeito tensor da pele.
Temos realizados alguns estudos no Centro Internacional de Aprimoramento da Bonavita, que é o CIA, e temos notado que 4 aplicações com um produto que contém DMAI a 5%, a gente já observa um resultado fantástico. Vocês vão poder observar isso na prática, que nós vamos ter resultado já na primeira sessão. Mas lembre-se que tudo que você fizer uma única vez, o efeito é Cinderela. E como na estética a gente precisa manter o resultado que se alcança, então temos que ter a continuidade do tratamento e também o uso da manutenção pelo cliente em casa. Só que a composição do BioLift não para ali, não é somente o DMAI que a gente tem o Rafermine, ele é uma glicoproteína derivada da soja, aonde nós vamos ter a presença, dentro desse composto do Rafermine, a presença de aminoácidos importantes para a produção de novas fibras. Por quê? Gente, quando a gente passa colágeno por sobre a pele, a única função do colágeno topicamente aplicado é manter a hidratação. Deixa uma pele aveludada, um sensorial maravilhoso e hidrata. Quando eu quero produzir colágeno lá embaixo da minha pele, eu tenho que propor para essa pele, para dar a essa pele aminoácidos importantes para que a célula de fibroblasto module a produção de uma nova fibra. E uma nova fibra é composta de aminoácidos. Então eu tenho que dar matéria-prima para o fibroblasto produzir esta nova fibra, ou estas matérias que ele produz, que são fibras de colágeno, elastina e glicosaminoglicanas. Então ali entra a ação do Rafermine. A ação principal dele ali é aumentar a elasticidade, porque ele vai prevenir a degradação das fibras de colágenas e elásticas, e isso faz com que haja uma correção de flacidez, de rugas, uma prevenção de estrias, melhorando assim então toda a estrutura do tecido. O Hexis-ARL, ele é um antipoluição e tem também o efeito detox. Tá, tudo bem, o que é isso? Antipoluição, antidetox, efeito detox. Com o passar do tempo e com a alimentação inadequada, nós vamos ter um processo de degradação da fibra de colágeno chamada de glicação. Portanto, se você não quer ter flacidez tão cedo, fuja do açúcar ou qualquer coisa que possa se transformar em açúcar no teu corpo, porque a principal causa de glicação das proteínas de fibras de colágeno, provocando flacidez, é proveniente do açúcar. E a poluição externa, que é fumaça de cigarro ou escapamentos de carro, enfim, a poluição como um todo, ela também afeta as células, aumentando a quantidade de radicais livres, e isso promove degradação de células e de fibras. Então, por isso, esse ativo está aqui dentro, ele vai dar essa prevenção de efeito antipoluente e efeito detox. Então ele vai combater a glicação das proteínas, melhorando o sistema de defesa, e desta forma ele vai aumentar a ação regeneradora das células da pele. Lembrando que tudo isso está dentro de base rica em ômegas. É muito importante nós termos o uso de cosméticos que têm a base de origem óleo vegetal, rico em ômegas, porque ele é um subproduto para a formação das membranas celulares, que a membrana ela tem estrutura fosfolipídica, então ela precisa de ômegas para se reestruturar, para formar novas células e assim manter uma pele sempre jovial. Com isso, eu preciso então ter cosmético que tenha base óleo vegetal e que proporcione os ômegas biodisponíveis, para que a gente possa ter assim a própria base do produto já com o efeito de tratamento. E mais um ativo que a gente tem dentro do BioLift, que é o nutripeptídeo. Ele também é rico em ativos que vão promover a síntese de fibras de colágeno, aumentando a capacidade de recuperação celular, principalmente após estresse como sol, poluição. E assim ele também tem uma ação de penetrar rapidamente na pele e estimular a renovação celular.
Observem vocês que com essa sinergia de ativos, vocês vão conseguir um resultado muito rápido. Assim como eu falei do DMAI, que ele está numa dosagem ideal de ação, que é 5%, todos os outros ativos que eu estou falando, que estão dentro desse produto, também trazem a sua dosagem no rótulo, mostrando assim um produto bem transparente e mostrando que você pode usar com segurança porque você está usando o ativo adequado. Então, com isso, gente, não é a quantidade de produto que você usa que faz efeito, mas sim a dosagem do ativo que ele tem dentro. Ainda mais uma base carreadora, que é a base formulada com óleos vegetais. Então, nós temos ali o Hexas ARL, ele tem 1 mg por grama, o Rafermine tem 30 mg por grama, aí nós temos a composição de óleo vegetal, nós temos o Nutripeptídeos a 10 mg por grama e o DMAI a 50 mg por grama. Com isso, a gente tem uma segurança de que estamos usando um produto altamente rico e que venha proporcionar um resultado muito importante. Entra também dentro desse tratamento a argila. Qual seria a função da argila aqui? Vocês estão vendo agora no slide, segundo a Fisiologia de Guyton, o livro de Fisiologia, composição química da pele. Observe ali que nós temos uma coluna onde está escrito a estrutura extracelular e a outra coluna, que é a coluna da direita, digamos assim, então a coluna da esquerda o extracelular e da direita o intracelular, aonde nós vamos ver que a formação da estrutura da pele fora da célula e dentro da célula, nós temos a presença de sais minerais. Temos ali na listagem sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, fosfato. Mais abaixo nós temos os aminoácidos, colesterol e fosfolipídio, que são importantes. Observa que eu falei para vocês que na estrutura da pele nós temos que ter os fosfolipídios e o colesterol, que a gente conhece muito também como na recuperação, que são os ômegas, né? E todas essas estruturas, elas são necessárias tanto fora da célula como dentro da célula. Por isso, então, a argila tem uma ação, um efeito fantástico na proposta, principalmente quando se fala em favorecer a reprodução celular integral, quando se fala em efeito tensor, quando se fala em melhora da microcirculação sanguínea, que é a circulação periférica, e quando se fala em nutrir com sais minerais necessários para o tecido. Isso tudo nós vamos obter através da argila. Então nós vamos preparar a argila e vamos usá-la como coadjuvante nos tratamentos de flacidez, que vocês verão isso também na prática. Dentro da argila corporal, da argila lifting corporal da Bonavita, a composição básica dela são os silicatos de alumínio, toda argila é composta desse silicato, mas eu chamo a atenção para vocês aqui porque ela é enriquecida com duas coisas importantes quando se fala em termos de flacidez. Ela é enriquecida com pectinas, que são fibras solúveis de origem vegetal, que retêm a umidade e faz com que a argila tenha uma ação tensora maior. E o ovo atomizado, que promove também o efeito tensor. Por um acaso, vocês já ouviram falar em pegar a clara do ovo, bater, fazer ela tipo clara em neve e aplicar na pele como se fosse uma máscara? Quando ela seca, ela faz o quê? Efeito tensor. Esse efeito tensor é proporcionado pela albumina, que está presente na clara do ovo. É uma proteína disponível. E dentro da argila foi adicionado o ovo integral, ou seja, tanto a clara, que é a albumina, como a gema. Por quê? Dentro da gema também temos a presença de colesterol, que é muito importante também para a estrutura da pele. Com isso, então, a gente consegue usar o integral desse ativo, que é o ovo, e adicionado dentro da argila em forma pó, ele vem a ser preparado facilmente, né, porque ele já está ali presente na argila, potencializado com águas duras e quando aplicado na pele ele seca, a argila seca e vai fazer todo esse efeito nutritivo, tensor e estimulador da microcirculação e também da renovação celular. A
associar mais uma técnica para o tratamento de flacidez. Então, se a gente simplesmente pegasse o BioLift e aplicasse no dia a dia, que é a manutenção desse cliente, teríamos um resultado. Porém, na estética, a gente sabe que quanto mais associação a gente fizer, mais potencializa-se o resultado do tratamento. Então, além da ginástica isométrica, que eu vou mostrar para vocês na prática, além da massagem modeladora, nós vamos também poder trabalhar com crioterapia. Segundo Perioto e façanha, nós temos ali a crioterapia como um tratamento indicado para gordura e flacidez. Então, crioterapia não trata celulite, mas no que eu quero aqui nesse tratamento, que é a flacidez, trata e o resultado é fantástico. É um método que foi criado na França em 1970 e consiste basicamente na aplicação de um produto que promove a crioterapia. Esse produto ele pode ser líquido ou gel e é aplicado no local onde se quer tratar a flacidez e a gordura. O que é a base da crioterapia? Ele consiste basicamente em você aplicar o gel e o líquido para promover o resfriamento dessa pele. Quando a gente promove o resfriamento local, vai ocorrer uma vasoconstrição devido à redução da temperatura local. Mas o corpo ele também vai responder por uma vasodilatação profunda, que é uma resposta defensiva do corpo. Por quê? Acompanhem comigo. Se eu aplico crioterapia numa região e eu resfrio aquela região, o corpo todo vai reagir para tentar aquecer aquela região novamente. E para aquecer aquela região novamente, eu preciso buscar reserva. Eu preciso aumentar o metabolismo, para isso eu tenho que ter energia. E aonde que o corpo vai buscar essa energia? Na reserva. E a nossa reserva principal é o adipócito, então por isso que ele trata a gordura também. Então ele vai promover uma vasoconstrição, aonde vai trabalhar a flacidez, e vai promover uma vasodilatação profunda, onde vai trabalhar a queima, aumento de metabolismo, queimando assim a energia, gastando energia, por ser uma reação defensiva. Perioto também traz que a diminuição da temperatura corpórea ocasiona uma reação defensiva, local ou termogênica, dada pela vasodilatação, que foi aquilo que eu já comentei com vocês, provocando assim a aceleração do metabolismo local. Já Silva, ele traz assim: vasoconstrição periférica objetiva a perda do calor. Quando a gente objetiva a perda do calor, a gente resfria o local, promovendo essa vasoconstrição. E a vasodilatação profunda vem a compensar a baixa da temperatura superficial em busca de uma homeostase. O que é uma homeostase, gente? Equilíbrio. Se eu vou buscar o equilíbrio, o que eu resfriei eu quero esquentar, ali eu tenho então aumento de metabolismo. Observa que isso tudo está embasado cientificamente. Novamente, Perioto e façanha trazem as contraindicações de crioterapia. Tudo que a gente usa na estética, a gente tem que saber a indicação e as limitações, que são as contraindicações. Precisamos saber essas contraindicações para trabalharmos com segurança. Então, aqui nós teríamos como contraindicação hipertensão arterial, diabetes, gravidez, patologias de pele, logo após as refeições, porque nós estamos trabalhando com crioterapia, é algo que mexe muito no metabolismo, processos inflamatórios na altura de rins, articulações, pulmão. Uma coisa muito interessante é se falar da crio. Para se ter o produto com crioterápico, se vai álcool na formulação. Então, eu não posso associar crioterapia com corrente galvânica, porque eu corro o risco de queimar essa cliente. Por isso, nos dias que eu trabalho com a crioterapia, eu evito, eu não uso, eu anulo o uso da corrente galvânica. Não aplicar crioterapia em todo o corpo, porque se ocorrer uma queda de temperatura muito brusca no corpo, ocorrerá então um problema chamado de hipotermia. Eu posso provocar situações indesejáveis quando eu provoco hipotermia na minha cliente. Ela sentirá muito frio, ela vai tremer muito e isso pode provocar uma queda de pressão, a cliente passar mal, enfim. Nós temos que ter essa limitação.
Fazer em dias alternados, não fazer todos os dias, e lembrando que o calor queima, mas o frio excessivo também queima. Por isso, fazer em dias alternados, para não provocar queimadura na superfície da nossa pele. Onde encontraremos essa situação de crioterapia dentro dos produtos da linha Bonavita? Temos o gel crioterápico e o líquido crioterápico. A sua fórmula básica, cânfora e mentol, mais enriquecida com algas marinhas. A cânfora e o mentol associado ao álcool, ele vem a provocar o efeito de resfriamento na superfície da pele, onde a gente aplica esses dois produtos, o gel crioterápico e o líquido crioterápico. E são para reduções, produtos direcionados para redução de gordura localizada e tratamento de flacidez. Mais uma dica importante e que vem a potencializar muito os nossos tratamentos é o nutricosmético. O nutricosmético, dentro de um tratamento de cabine, ele não é usado no momento das aplicações, porque ele é o trabalho de dentro para fora. Então ele seria as indicações que nós iríamos fazer para manutenção do cliente em casa. Então ali você pode aproveitar e ter o teu estoque para fazer com que haja potencialização dos tratamentos que você venha realizar em cabine. Uma dica importante para vocês: se a sua cliente não encontrar um produto de manutenção tópico para aplicar na pele, no dia a dia dela em casa, ou não encontrar um nutricosmético na tua estética, ela vai comprar em outro lugar. Ela quer consumir. Quantas e quantas vezes a cliente chega para nós na nossa cabine de estética e fala assim: olha, você que entende de pele e entende de cosmético, dá uma olhada nesse produto aqui para mim e vê se eu comprei o produto certo. Aí você fica com a cara no chão, né? Primeiro, porque você perdeu a oportunidade de vender um produto de qualidade para potencializar o teu tratamento de estética. E segundo, que ela já comprou. Agora você vai ter que dar um jeito de dizer que o produto é bom, independente dele não ser. Você fica numa saia justa. Pensando nessa situação, a gente, nos treinamentos, nós procuramos dar essas dicas, essas orientações. A linha Bonavita, ela foi desenvolvida justamente para ser uma linha especializada em tratamentos faciais, corporais, bem-estar, pré e pós-operatório. Então, todos os tratamentos que você realiza na tua cabine, você tem o produto manutenção também. Deixa esse produto bem à vista para que ela enxergue, que ela possa ter a oportunidade de comprar e fazer essa manutenção em casa. O cliente gosta disso. E ele não vai deixar de vir na tua estética, porque ele depende das suas mãos, ele gosta do seu toque, ele depende do seu profissionalismo. Mas ele quer dar continuidade em casa. E a tendência que vem, com certeza vem para ficar, são os nutricosméticos, aonde você vem a potencializar os tratamentos da forma IN. Até agora a estética atuava somente com out, que era aplicar o produto. Hoje a gente tem a possibilidade também do IN, a cliente tomar um suplemento que é classificado dentro de nutricosméticos, porque ele vai tratar justamente o necessário que a tua proposta de tratamento está fazendo. Nós estamos falando do que hoje? De flacidez de pele e flacidez de músculo. Falei muito para vocês do colágeno. Então eu preciso dar, através do suplemento nutricional de um nutricosmético, os nutrientes específicos para a produção de novas fibras de colágeno, de elastina, até mesmo as fibras musculares. Então eu apresento agora para vocês aqui no slide o coadjuvante desse tratamento de nutricosmético, que seria o Collagen Active. Esse Collagen Active, ele vai apresentar a estrutura de colágeno hidrolisado, ou seja, os aminoácidos importantes para a formação de uma nova fibra de colágeno, com 8 gramas diária por dose. Então você vai tomar 30 ml ou 2 colheres de sopa bem cheia,
E você terá 8 gramas de colágeno hidrolisado, estrutura de aminoácidos importantes para a produção de novas fibras de colágeno de elastina. Auxilia no combate à flacidez e melhora a qualidade do tecido. Lembrando que, para ele fazer efeito na pele, que é o último tecido que existe no nosso corpo e que é o último a receber os nutrientes, você precisa ter uma dieta normoproteica, ou seja, você tem que comer proteína animal, porque assim a resposta do Collagen Active será maior. Sobre nutricosméticos, nós temos um treinamento cíclico específico, onde é apresentado todas as possibilidades de potencialização dos tratamentos estéticos. Esses treinamentos cíclicos, eles acontecem diretamente com os revendedores e vocês podem navegar um pouquinho nos nossos sites e conhecer também. Nós temos o site ucbv.com.br, onde vocês vão encontrar muitos vídeos interessantes. Temos também o site do ciabv.com.br, onde vocês vão encontrar materiais e literaturas muito interessantes também para enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês. Não deixem de visitar, que com certeza vocês vão encontrar materiais que será de importância fundamental no dia a dia. Bom, dentro desses tópicos de ativos cosméticos que eu já abordei para vocês, temos a manutenção diária, como eu comentei anteriormente, sobre você ter esses produtos para repassar. Então, a manutenção diária de um tratamento de flacidez de pele, seja mama ou seja glúteo, você vai potencializar esses resultados. Para o tratamento de flacidez de glúteo, eu indico todos os dias BioLift, na versão Home Care, com a mesma composição e seriedade de formulação na sua dosagem, também com base biocompatível. Também temos para aplicar 3 vezes na semana o gel crioterápico versão Home Care e todos os dias o nutricosmético Collagen Active, onde você tomará a sua dose diária de aminoácidos para a formação de novas fibras. Aqui agora eu vou apresentar no slide para vocês alguns resultados que a gente já acompanhou dentro dos estudos do CIABV, mostrando a idade e o resultado, a definição do glúteo. Essa primeira paciente que vocês estão vendo, paciente cliente, ela tem uma idade de 21 anos, ou seja, uma jovem, que se formos olhar a foto da esquerda, não teria nada para melhorar. Mas olha, depois de um acompanhamento estético que tem o produto BioLift, como se consegue uma definição do glúteo, um desenho da estrutura da musculatura e da pele muito melhor. Isso após 20 sessões. Mostro para vocês também um outro caso de uma paciente de 45 anos. Observa que, vocês sabem dizer exatamente o que define a flacidez muscular, visualmente falando? É o tamanho, a profundidade, ou melhor dizendo, a profundidade da prega glútea e o seu comprimento. Se vocês observarem na foto do depois do tratamento, vocês vão poder notar justamente isso, que inclusive vocês vão poder visualizar, olha, estou passando uma linha aonde vocês vão notar o antes, com a profundidade e o comprimento da prega glútea, e o depois, com a profundidade e o comprimento reduzido. Com isso a gente consegue visualizar o resultado do tratamento de flacidez. Na parte prática eu vou mostrar, sugerir outras formas de avaliação, mas visualmente seria desta forma. E a gente pode notar que numa paciente, cliente de 45 anos, a gente também consegue um bom resultado. Será que numa de 56 a gente nota também? Vamos ver? Olha ali, antes, com a definição do glúteo inexistente, né? A prega glútea com seu comprimento e sua profundidade bem presentes, e o depois de 20 sessões. Mesmo sendo com 56 anos, a gente conseguiu notar uma melhora nessa flacidez, observando a diminuição e a profundidade da prega glútea.
Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas melhorou muito também a celulite? Será que só o produto de tratamento de flacidez faz isso? Aqui eu estou focando, gente, flacidez. Mas esse estudo que a gente fez ele completo para tratar gordura e celulite junto. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais esses estudos, é o da linha BioPlus, que também está hospedado lá no CIA-BV, disponível para vocês conhecerem, o dossiê da linha BioPlus. Mas vocês podem notar que, independente da idade, o cosmético em si, o tratamento estético que proporcionamos aqui, consegue recuperar esse tecido sim, tratando a flacidez da pele. Aqui não entrou atividade física e nem ginástica isométrica, entrou somente a aplicação de cosmético. Mas na prática nós vamos mostrar para vocês outras formas de potencializar esse tratamento que o resultado aparecerá muito mais rápido. Gostaram dos ativos? Gostaram dos conceitos e das diferenças? Então agora nós vamos para a prática. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com essa parte prática. Aguarda, daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos começar a prática de glúteo fazendo a avaliação da flacidez muscular. Como que se faz uma avaliação de flacidez muscular? Primeiramente a gente tem que conhecer um pouquinho de postura, para que na frente de um posturômetro a gente possa fazer uma avaliação de postura dessa cliente. Muitas vezes o culote ele é confundido somente como acúmulo de gordura e podemos estar percebendo o culote nas nossas clientes devido à flacidez de glúteo que ela apresenta. Como assim? Observem aqui na nossa voluntária. Ela tem 21 anos, só que ela está há 5 anos sem fazer nenhum tipo de atividade física. Gente, segundo alguns autores, a partir do 3º mês sem fazer atividade física, você já é considerado uma sedentária. Então, nós podemos perceber que essa nossa voluntária que está aqui já está num quadro de sedentário. E como que a gente faz para avaliar? O culote, geralmente, ele está apresenta-se nessa área que vocês estão visualizando e a gente costuma dizer que é um acúmulo de gordura, mas ele não é somente isso, ele é uma flacidez também. Então, vocês vão poder reparar. Vou pedir para a cliente fazer contração de glúteo e nós vamos poder perceber o quanto esse culote diminui. Vamos lá, minha modelo. Contrai o glúteo, contrai. Mais. Quanto mais você contrair, melhor. Conseguiram perceber a diferença? Como diminuiu esse volume que a gente tinha aqui do lado? O culote é um acúmulo de gordura também, mas não é só acúmulo de gordura. Ele também é um reflexo da flacidez da musculatura do glúteo. Glúteo máximo e glúteo médio flácido, relaxa, aumenta o culote. Então, essa questão de postural da pessoa e esta avaliação que a gente faz dela na questão da flacidez de glúteo, tem muito a ver também com o culote. Vamos repetir então? Contrai bastante pra gente aqui. Se eu fizer um fortalecimento da musculatura na região de glúteo, juntamente com o fortalecimento da pele, tratando assim a flacidez de pele, consequentemente eu terei uma diminuição desse volume do culote, que é muito confundido com gordura localizada, mas não é só gordura localizada, é gordura com a soma da flacidez, pode relaxar. Alguns autores também trazem de que o acompanhamento da tonificação de glúteo seria a circunferência de quadril. Por quê? Eu tenho o quadril,
eu faço a circunferência dela, vamos ter aqui 97 centímetros de circunferência. Se eu conseguir, através das sessões, o fortalecimento de glúteo, da musculatura glúteo máximo e médio, eu vou acabar tendo um volume do glúteo, um aumento desse glúteo. Essa hipertrofia que eu ganho, eu acabo tendo um aumento na circunferência do contorno do glúteo. Então aqui nós vamos ter 97 centímetros de circunferência. Talvez eu não consiga, já na primeira sessão, o objetivo de aumento de circunferência. Depende muito da cliente que nós vamos atender, da faixa etária e dos hábitos que ela tem. Provavelmente essa aqui a gente consiga, porque ela é uma sedentária e nós vamos estar estimulando bastante esse glúteo. Mas não podemos prometer, podemos analisar novamente após o término da sessão para poder avaliar isso. E outra situação que já foi comentado lá na parte teórica é a avaliação pela prega glútea. Quanto mais profunda e mais comprida for a prega, é porque mais queda o glúteo tem. Como se fosse isso aqui, ó. Eu posso aumentar, porque o glúteo está muito flácido, e com o passar do tempo eu vou diminuindo essa profundidade e esse comprimento, porque eu vou ganhando tônus no glúteo. Então isso é muito comum. É a forma de avaliação que a gente mais costuma observar, principalmente no visual. É a diminuição da profundidade e do comprimento da prega glútea. Que isso também nós vamos avaliar ao término dessa sessão para ver o quanto a gente conseguiu de resultado já na primeira sessão. Agora eu vou deitar essa cliente na maca para a gente começar o procedimento prático dela. Como todo bom início de um procedimento estético, asepsia das mãos do profissional. Higicystem com clorexidine, que tem o efeito bactericida, bacteriostático, não contendo álcool, não resseca as mãos, e o dimeticona e ureia vão fazer o efeito de hidratação. No local da aplicação do procedimento, também é muito importante aplicarmos o Higicystem. Após o preparo de asepsia inicial, nós vamos então começar com a aplicação do kit modelador, que proporcionará a tonificação de glúteo, não somente a tonificação de pele, mas também potencializando a tonificação de músculo, como a gente já havia comentado na parte teórica. Primeiro passo, nós vamos aplicar o gel crioterápico. Vou explicar o que é o gel crioterápico, é este produto aqui que nós temos, onde contém a cânfora, o mentol e algas marinhas. Este produto aqui ele vai promover o resfriamento do local. Desta forma, vai provocar vasoconstrição periférica, estimulando o metabolismo a trabalhar com a vasodilatação profunda para proporcionar o aquecimento daquela região que foi resfriada. Com isso, nós teremos então o aumento do metabolismo, e esse aumento de metabolismo vai buscar energia na reserva, que é o tecido adiposo. Então já estará trabalhando também o processo de redução de gordura. Estarei aplicando aqui principalmente no glúteo máximo, né, na região de glúteo, e na parte mais superior de coxa, que é onde a gente tem a presença de gordura localizada, acúmulo de gordura, né? E a região de culote, onde a gente também tem a presença da gordurinha além da flacidez. Bom, enquanto eu deixo agindo esse gel crioterápico, eu vou fazer algumas explanações sobre eles. Preciso deixar o gel crioterápico agir por no mínimo 30 minutos. Esses 30 minutos são importantes para que o corpo reaja sozinho no estímulo do termômetro hipotalâmico. Então, o nosso hipotálamo, ele também é conhecido como
termômetro hipotalâmico, porque é ele que faz o controle da temperatura do corpóreo. Isso significa que ele vai entender que nessa área foi resfriado através de um produto de aplicação tópica, que é o gel, que fica com uma camada espessa. Essa camada espessa fica aberta nessa estrutura, sem ser ocluída. Com isso o vento bate e resfria. Esse resfriamento vai provocar vasoconstrição e vai mandar mensagens de que aquela região ali está muito fria e precisa ser aquecida. O corpo vai reagir dessa forma, então, promovendo o aumento de vasodilatação profunda, promovendo aumento de metabolismo para aquecer aquela região novamente. Então, estou fazendo aqui a aplicação de um lado só, mas a gente aplicaria dos dois. E nesse tempo todo de 30 minutos que toda essa reação vai acontecer no organismo. Por isso é importante deixar de 30 a 40 minutos agindo sozinho, sem ocluir. Passados esses 30 a 40 minutos, nós vamos retirar o excesso de gel com a própria espátula de aplicação. Assim fica muito fácil retirarmos, acelerando o processo da retirada, sem gastar muito material. Para retirar o que sobrou, vamos utilizar então uma bandalete umedecida em água. Entraremos agora com a massagem modeladora para definir a tonificação de pele e a tonificação de músculo. Utilizaremos então nesse momento o BioLift. O BioLift que combate a flacidez e previne a estria, que contém o Hexis-ARL, o Rafamine, óleo vegetal, nutripeptídeos e demais. Para uma área, como a que nós estamos vendo aqui, uma colher de sobremesa é o suficiente. Isso toda a área de glúteo e a área de coxa. É pouco produto que se usa. E vamos entrar com as manobras de massagem. Observem que, por ser um produto base óleo vegetal, eu não necessariamente preciso me acabar em cima da cliente fazendo manobras de massagem. Então nós vamos fazer algumas manobras e 5 minutinhos de manobra já é o suficiente. Vamos fazer algumas manobras de massagem mais de deslizamento e depois entraremos com as manobras de massagem modeladora. Deslizamento em V. Passo de ganso. Deslizamento com punho cerrado. O que é o deslizamento de punho cerrado? Sobe com o punho fechado, desce com o punho aberto. Eleva-se mais intensamente o glúteo máximo. Amassamento em S na parte interna da coxa, parte superior, elevando a região de glúteo, parte de lateral, aqui, se você tiver algum acessório para fazer a massagem, você pode estar associando também, como por exemplo bambu, o rolo da massagem Power, alguns aparelhinhos que vêm com uma tecnologia de vibração hoje também. Você pode incrementar com o que você tem
disponível na tua estética. Deslizamento no interno de joelho. Depois de joelho, a prega glútea. E depois intensifica na área de prega glútea. Novamente o deslizamento em lateral. Estamos quase terminando, porque aqui o produto já está sendo totalmente absorvido. O que eu posso trabalhar de repente, se for o caso da cliente que eu esteja trabalhando apresentar a necessidade, é pedir para ela ficar levemente de lateral, colocando toda a sua parte externa, mas para disponibilizar as manobras de massagem na região de culote. Percebe que ela simplesmente dá uma elevada no membro e deixa disponibilizado para o profissional poder trabalhar intensamente a lateral de coxa, sem precisar virar a cliente na maca. E aqui a gente pode realizar os mesmos movimentos que realizamos na parte superior e na parte interna da coxa. Deslizamento em V, passo de ganso, punho fechado, amassamento em S, mas estaríamos intensificando mais a parte externa da coxa. E o amassamento em S em glúteo também. Observa como toda a área fica bem estimulada, mesmo sendo com movimentos leves de massagem, porque eu estou aqui fazendo os movimentos, mas não estou intensificando com a minha força. Estou pensando no meu lado profissional, em me proteger, e o produto cosmético tendo bases com óleos vegetais, que é altamente carreador, e os ativos na dosagem correta, ideal de se apresentar um resultado, é que vão fazer o maior trabalho por mim. Depois que eu terminei as manobras de massagem um pouco mais clássica, que é de deslizamento, agora sim eu vou trabalhar o pinçamento da musculatura que eu preciso tonificar nesse momento. Então eu tenho condições de fazer a tonificação da musculatura com a ginástica isométrica, eu tenho condições de fazer a tonificação da musculatura com corrente alternada, que é a corrente russa, ou também fazendo a massagem, um estímulo específico da musculatura com o pinçamento, que eu vou mostrar isso para vocês agora. Começamos a massagem então. Aqui é interessante vocês saberem um pouquinho de anatomia para poder definir e saber aonde estão os músculos que eu vou estar falando. Mas mesmo assim eu vou estar pinçando a musculatura e estarei apresentando alguns slides de figuras de músculo para vocês gravarem melhor na hora da massagem. Então nós temos toda a parte da coxa, próximo do osso femoral, então nós vamos ter a musculatura que envolve ele. Então nós começamos na parte superior com o semimembranáceo e o bíceps femoral. Temos que imaginar que essa musculatura está por aqui e se eu for pinçar ela, o pinçamento é feito com o polegar indicador e eu faço o deslizamento de forma de pinça. A musculatura, quando a gente pinça a musculatura e desliza, ela dá uma sensação de ardor. Então não posso repetir muito esses movimentos. Outro movimento que eu poderia fazer é elevar a musculatura e deslizar com os dois polegares, que também me dá um resultado muito interessante, tá? Não posso esquecer de fazer isso também na musculatura gracial e adutora, que é a parte interna da coxa. Então eu posso pegar, pinçar, estimulando essa área. Aqui eu posso então fazer um movimento em S, então eu pinço toda a musculatura e deslizo desde lá
da parte superior do joelho até a parte da prega glútea. Quando eu pinço essa musculatura desse jeito, eu não estou pinçando somente o tecido adiposo. Eu estou pinçando também toda a região do músculo, que estarei oxigenando, fazendo com que desta forma eu consiga uma resposta de modelagem melhor. E aqui na parte lateral, eu tenho então o tensor da fascia lata, que eu tenho que fortalecer nessa área aqui, que também pode ser fortalecida com a ginástica isométrica, e que eu também vou repetir o movimento de pinçamento, indicador e polegar, e elevação da musculatura com deslizamento de polegar. Observa como a pele dela responde rapidamente, então eu não posso ficar muito tempo fazendo esses movimentos, porque senão eu dou continuidade e essa hiperemia transforma-se numa equimose. Vamos passar aqui para a musculatura do glúteo máximo. Observem na figura em que situação nós encontramos o glúteo máximo, né? Ele é como se fosse um leque. Vamos fazer nesse sentido aqui. Então nós vamos pinçar o músculo desta forma aqui, ó. O glúteo máximo ele é grande, por isso que o nome dele é esse. Vocês estão vendo que ele tem esse sentido aqui. E nós vamos pinçar esse glúteo. Como o próprio nome diz, né? Glúteo máximo é grande. Então ele vai caber inteiro na palma da nossa mão. E a gente vai fazer esse deslizamento aqui, ó. Pinçamento com deslizamento de toda a região do glúteo máximo. É lógico que eu não vou fazer nesse ritmo lento. Eu só estou fazendo no ritmo lento para vocês verem como que é esse movimento. Então agora nós vamos fazer no ritmo adequado. Observa como a gente já conseguiu modelar adequadamente o glúteo e a região da coxa. Parece que a gente até conquistou um entumecimento dessa musculatura. Ele já está respondendo. Para encerrar, fazemos um deslizamento profundo em toda a área de coxa e de glúteo. A máscara que iremos utilizar para potencializar esse resultado é a máscara de argila diluída em líquido crioterápico. Então, temos argila corporal, argila lift corporal, que será diluída com líquido crioterápico, que contém o mentol e a cânfora, que vão dar continuidade ao resfriamento no início do tratamento. A partir do momento que a gente prepara essa máscara, ela vira uma consistência homogênea e permite o efeito tensor, porque quando seca ela contém ovo integral que vai fazer o efeito tensor junto com as pectinas, e também permite o efeito tensor pelo resfriamento provocado pelo líquido crioterápico. Forma de aplicação da máscara. Na parte da coxa, de dentro para fora. Parte superior de baixo para cima. Lateral de baixo para cima também. Na região de glúteo, depois de fazer a primeira pincelada contornando o glúteo, você vai aplicar de baixo para cima, fazendo o efeito antigravitacional. Sempre lembrando da estrutura do glúteo máximo e fazendo
a aplicação do pincel da argila antigravitacional a essa queda muscular que possa estar ali instalado. Após a secagem da máscara de argila, vamos retirar da mesma forma que foi retirado da região da mama, com a loção hidratante à base de óleo vegetal, aveia, aloe vera e ginkgo biloba. Então aplicamos em toda a área. Desta forma a loção hidratante umedece a argila, que nos dá a possibilidade de fazer os movimentos circulares, retirando essa argila sem deixar nenhuma sujeira excessiva na maca. E também sem gastarmos muito material descartável para a remoção da mesma. Vamos fazendo esses movimentos circulares, sentindo na ponta dos dedos a argila se soltando, se emulsificando. Veja como ela forma tipo uma espécie de emulsão. Isso facilita a retirada, a remoção da argila sem deixar sujeira e sem gastar muito material. Com a espátula descartável, vamos retirar toda a parte mais espessa da argila. Para terminar de retirar, bandaletes umedecido em água. Vamos proceder com a avaliação novamente para ver a diferença que dá já na primeira sessão. Agora que realizamos todo o protocolo proposto, com os cosméticos, a massagem, a ginástica isométrica, vamos reavaliar essa cliente. Lembre-se o que eu falei com relação à prega glútea? Por isso que eu fiz questão de fazer somente um lado do glúteo para a gente poder observar essa diferença. Então, vamos iniciar com a contração muscular de novo. Vou pedir para ela contrair, contraia, contraia, contraia mais, contraia mais. Talvez vocês possam visualizar nesse momento a diferença do lado do glúteo trabalhado, como ele está bem mais elevado com relação ao que não foi trabalhado. Aqui também a prega glútea, quanto mais profunda e mais comprida, mais flácido o glúteo é. A gente pode notar bem essa diferença, pode relaxar. Com ela relaxada também a gente nota muito bem essa diferença. Podemos observar durante o procedimento que foi registrado com uma foto que a elevação desse glúteo aqui no mesmo nível ela está bem maior, que vocês avaliaram ali, e a circunferência, que segundo alguns autores trazem de que isso aumenta, nós nesta sessão permanecemos com os 97 que estava no início da sessão. Porém, foi uma única sessão com uma única massagem modeladora, um lado só que foi realizado, então esse parâmetro a gente não consegue ter já na primeira sessão, precisamos de um acúmulo de sessões. A sensação que a cliente relata aqui, que ela comentou comigo, parece que o glúteo está mais elevado e está mais, digamos assim, a expressão que ela usou, mais para fora, mais saltado. Então ele dá essa sensação de entumecimento. Essa sensação inicial, ela vai permanecer por algum tempo, se não der continuidade, volta ao estado normal, que a gente chama de efeito Cinderela. Por isso, no mínimo 10 sessões de tudo que vocês forem fazer, creio que vai depender da avaliação do prontuário estético que vocês fizerem com a cliente. Algumas precisarão de 20 sessões, outras de 30 sessões, outras somente de 10 sessões. Mas lembre-se de a cada 10 sessões reavaliar,
com todas as medições, todas as análises fotográficas para ver o quanto evoluiu o quadro e para ver se a tua cliente quer dar a continuidade ao tratamento. Então, quais seriam no caso de tonificação de glúteo? Biolift, que trata a flacidez. Se caso essa cliente tiver junto a celulite e a gordura, a gente pode estar indicando o Bioflex, mas dentro de parâmetro de flacidez, o Biolift, versão home care. Gel crioterápico, versão home care, versão cliente, ele também pode ser aplicado uma vez intercalando o dia, né? Daria 3 vezes por semana mais ou menos. Assim como foi indicado no tratamento de tonificação de mama, o Collagen Active entra também no tratamento de tonificação de glúteo ou abdômen. Lembrando, esses procedimentos que nós realizamos hoje, eu posso também aplicar em abdômen, eu posso também aplicar em posterior de braço, eu posso estender na parte anterior de coxa, parte interna, enfim, aonde tiver flacidez, a gente pode estar preparando e aplicando esse tipo de procedimento. Nós observamos o resultado alcançado numa primeira sessão, um pouco menos na circunferência do glúteo, no quadril, porém, visualmente apresentaram excelentes resultados. Lembrando, uma sessão é um resultado de efeito Cinderela, a continuidade do tratamento, como 2 vezes na semana, a manutenção constante em casa, com produtos tópicos, com produtos de nutricosmético, a potencialização desses resultados com a massagem, com a ginástica isométrica, com uma reeducação alimentar, adotando o exercício físico como hábito. Isso tudo potencializa os resultados daquilo que a gente propõe na cabine de estética. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza, no próximo treinamento cíclico, vocês agregarão mais conhecimento ainda ao trabalho que vocês realizam. E eu costumo dizer assim, quem trabalha com estética nem escolhe uma profissão, escolhe sim uma missão. E a missão é fazer com que a autoestima das pessoas melhore. E esse é o nosso trabalho. Eu, particularmente, tenho como missão trazer a vocês esse conhecimento, por isso agradeço muito a oportunidade que vocês abriram no tempo de vocês para me deixar passar um pouco mais desse conhecimento, dessas propostas de tratamento na estética, e tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o diferencial ali na cidade de vocês. Muito obrigada pela participação. E até a próxima semana com o próximo treinamento cíclico.